obelisco Mausoléu aos Heróis de 32, também conhecido como Obelisco do Ibirapuera ou Obelisco de São Paulo. É um monumento funerário que presta homenagem aos 713 soldados mortos durante a Revolução Constitucionalista contra o governo de Getúlio Vargas por uma nova Constituição. 9 degraus até a entrada do mausoléu. Este é um local cheio de curiosidades, carregado de simbolismos. O monumento está num círculo de 1.932 metros quadrados. O número é uma referência ao ano da Revolução Constitucionalista. E é aqui que nós vamos relembrar como os paulistas lutaram por uma nova Constituição, pela autonomia dos Estados Federados e contra o regime de um governo autoritário imposto por Getúlio Vargas. 9 de julho, hoje relembramos os 92 anos da Revolução de 32. A Revolução de 32, assim chamada Revolução de 32, começou muito como uma resposta ao Getúlio Vargas, ao governo provisório, que foi uma resposta, né, da Aliança Liberal à oligarquia, à República Oligárquica, né? Então, com a Revolução de 30, o Getúlio Vargas vira chefe do governo provisório e, de alguma maneira, ele tira, né, essa hegemonia paulista que acontecia durante o período da República Velha. Óbvio que existem distensões, principalmente em relação à Constituição, mas é importante a gente perceber que o Getúlio Vargas já tinha chamado a Assembleia Constituinte antes do confronto armado que deu origem à Revolução de 32. Então é um momento de negociação que os paulistas estão colocando, vendo que estão perdendo poder, e daí diante disso a Revolução acontece. Também um elemento que eu acho que é muito importante ser colocado aqui, né, é que Getúlio Vargas nomeou um interventor que chamava João Alberto, que não era paulista, era pernambucano. Então a gente pode ver como essa distensão em relação ao interventor, que não é paulista e além de tudo é nordestino, faz com que as tensões existentes dentro do seio da classe dominante de São Paulo se tornem, ganhem um caráter especulativo sobre a real origem de Getúlio Vargas no poder, né? Então, de alguma maneira, essa classe dominante, essa elite política se mostra bastante incomodada com a forma de governar do Vargas. Houve, na verdade, uma instabilidade política a partir de 1930, com o surgimento da figura do Vargas. Afinal de contas, houve também um grande desequilíbrio político por conta da ação do Washington Luiz em estar desfavorável com a sociedade, ainda com conflito com João Pessoa, e houve a morte de João Pessoa e a culpa sobrecai sobre ele, que ele não consegue dar continuidade na política, e surge a figura do Vargas como alguém que iria fazer um regime provisório. Até então, todos os envolvidos naquele período compreendiam que sim, daqui a pouco nós teríamos novas eleições e um novo candidato ficaria ocupando o espaço. Mas Vargas começou a fazer medidas que prolongasse essa eleição. Ele derruba a Constituição de 1891-92 e aí tira de cena São Paulo, que no período estava um pouco fraco economicamente por conta dos problemas relacionados à crise de 29. Né? Um grande produtor de café, exportador de café, São Paulo fica um pouco desequilibrado e começa a fazer movimentações para estar com voz ativa ainda dentro da política brasileira. Só que Vargas acaba fazendo com que todo o cenário, todos os representantes de São Paulo fossem apagados, não tivesse nenhum tipo de força política para ditar as regras no Brasil. Ele começa a colocar interventores nos estados a mando dele, e São Paulo tinha quase certeza que viria um paulista, só que não veio.
né? Ele coloca o Lins de Barros como interventor e houve uma insatisfação muito grande. E aí começaram as rebeliões dentro de São Paulo. Vargas vai anunciar a Constituição, a Assembleia Constituinte. Depois, Vargas troca o João Alberto, coloca o Pedro de Toledo, que é um interventor paulista de fato, que era o que a FUP queria, mas mesmo assim não teve jeito, né? Os paulistas estavam muito dedicados ao confronto armado. É importante pensar que com a Revolução de 30, vários mecanismos da República Oligárquica, que são mecanismos antidemocráticos, né, acabam mudando. Por exemplo, o Vargas, ele vai, ainda durante o governo provisório, ele coloca um código eleitoral muito mais progressista em relação ao código eleitoral que a gente tinha na Constituição de 1891. Ele estende os votos para as mulheres, então o voto agora, as mulheres vão poder votar, o voto será secreto, né, e também será universal e obrigatório, algo que não acontecia durante a República Oligárquica, que só os homens com determinadas posses poderiam votar, né? Também o Vargas, de alguma forma, ele começa a discutir de uma forma um pouco mais propositiva a legislação trabalhista, né? Então, por exemplo, em 33, 34, começa a discussão sobre o CLT, né? Que são as leis que vão normatizar as relações de trabalho no Brasil como um todo, né? Então, de fato, a gente pode pensar que o governo é um pouco autoritário, mas ao mesmo tempo a gente tem um governo autoritário que se torna mais progressista do que o governo anterior, que é o governo da República Oligárquica. E acho que a grande questão para os paulistas é que os paulistas apoiavam, a classe dominante paulista apoiava o regime oligárquico, né, antes de Vargas. Era bem claro que ele veio para fazer uma coisa diferente e não se sabe direito a que lado que Vargas estava, porque houveram muitas rebeliões naquele período, mas ao mesmo tempo ele estava ali meio que conversando com os tenentistas, mas também estava próximo da sociedade. Por mais conturbado que fosse a situação, na saída dele do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, ele passa por São Paulo, fica próximo de 24 horas aqui, e em um momento que todo mundo achava que seria um período um pouco complicado, podendo acontecer algum tipo de rebelião, é o contrário, há uma vangloriação absurda pela figura do Vargas, ele até se assusta com isso e segue rumo ao Rio de Janeiro para continuar a política que tinha que ser feita na época, segundo o olhar dele. Os grupos políticos, né, o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista, rivais, eles acabam se unindo e criando a Frente Única Paulista contra Vargas para conseguir tirá-lo, afinal de contas ninguém votou nele, ele simplesmente ocupou o espaço, e eles acabam fazendo com que esse movimento tenha uma efervescência mesmo, ainda mais entre os jovens, né, para tentar alterar a política no Brasil e fazer com que haja um representante de São Paulo mesmo. Quando houve essa movimentação, o Vargas acaba tirando o Lins de Barros e coloca mais 2 interventores para ver se acalmava, mas não conseguiu. É bastante interessante a gente pensar a importância do povo na chamada Revolução de 32. Isso porque a gente tem uma memória que o povo saiu de uma forma muito democrática, né, muito popular em torno de 32. É óbvio, né, que um momento de guerra, né, de conflito armado, os ânimos da população realmente se tornam algo um pouco mais passível de se chamar atenção, né? Mas é importante a gente pensar, por exemplo, no papel da imprensa, da propaganda, né? Que fazia toda uma mobilização em torno, né, dos corações e mentes da classe trabalhadora e da classe média de forma geral, né? Então a gente tem realmente mulheres que saíram e se alistaram para trabalhar em oficinas de costura, para costurar
toda a roupa, né, a roupagem dos soldados. A gente tem mulheres da elite paulista que doam ouro em prol de São Paulo, né, ou mesmo mulheres da classe média que vão trocar suas alianças de ouro por uma aliança de latão como símbolo, né, desse sacrifício paulista. A gente também tem o Batalhão dos Negros, um batalhão de indígenas que saem durante essa mobilização, mas eu acho que é importante, apesar da gente entender como existe essa importância dessa classe popular, né, da população saindo em prol de São Paulo, é importante a gente pensar que também isso não é um momento democrático, né, sem classes. A gente vê, por exemplo, que o Batalhão dos Negros, que era o batalhão que era formado pela população negra, tiveram um número de baixas gigantesco. Geralmente eles eram colocados, né, como na frente da batalha, né, como forma de proteger os estudantes de classe média. Também o índice de mortos dos indígenas que participaram do batalhão indígena em Avaré também foi bastante massivo, né? E se a gente for pensar mesmo em relação aos voluntários, morreram muito mais voluntários que não tinham nenhuma aprendizado com arma do que o batalhão da Força Pública. Então a gente vê que, apesar de ter uma participação popular, existem as clivagens de classe, e elas continuam existindo mesmo durante essa revolta, né? O serviço dos voluntários, assim, da propaganda, era extremamente forte, né? Então, era desde os jornais falando sobre a importância dos jovens se alistarem, também na rádio, a propaganda da rádio é uma coisa imensa nesse período, né? Mesmo, existe até uma consciência social, né? Dos jovens, o jovem que não se alista, né? Ele acaba virando pária, ele acaba virando um homem fraco perante a sociedade, né? Então, toda essa propaganda sobre o alistamento é algo muito importante e muito eficaz, né, para os jovens voluntários. Vargas, muito esperto naquele período, ele fecha o Porto de Santos para que não houvesse nenhum tipo de mediação, e a única forma presente para conseguir armamento seria inflando a sociedade a investir um valor, uma quantia para a Revolução. Eles começaram a dar as alianças que eram de ouro, né, para que esse valor fosse revertido e conseguisse comprar armas de forma paralela. Muitos dos outros estados apoiavam São Paulo, né? Eles estavam ali se mapeando mesmo politicamente para que, se por acaso São Paulo ganhasse, eles também pegaria a parcela dos blocos políticos, né, das cadeiras e afim. O Rio Grande do Sul, por exemplo, era um aliado absurdo, porque se a gente pegar entre 8 e 9 mil soldados paulistas, mais 18, 19 mil soldados gaúchos, conseguiria bater Vargas, assim, tipo o governo do Rio. Só que o Rio Grande do Sul, em determinado momento, ele falou, não, daqui a pouco eu chego, e não chegou. E fez com que aquele movimento tivesse um pouquinho de desânimo, e começaram a recrutar jovens. Muitos estudantes, né, teve um grupo grande dentro do prédio de Direito da USP que foram voluntários, né, e tanto que, por conta dessa falta de armamento, eles inventaram um mecanismo, a matraca, que fazia-se o barulho representando uma metralhadora. Então já mostrava direitinho a fragilidade da tentativa, né, a armistícia de São Paulo. Então, o outro grupo, aí você pega um problema que houve. Um grupo jovem que não tem conhecimento estratégico militar contra um grupo profissional, né? Durou quase 3 meses o confronto, e esse confronto foi simplesmente abafado ali, fez com que muitos dos jovens que morreram fossem evacuados. E apesar
do conflito ter se estendido nessa região de São Paulo, as tropas saíram do Mato Grosso, né? Então elas vêm pelo interior de São Paulo. E óbvio que perante o governo federal, né, e os outros estados da federação, a própria ideia da Revolução de 32 é uma loucura, né? Porque a gente está falando de um estado com um batalhão formado basicamente por voluntários, sem experiência, né, querendo fazer uma luta contra praticamente todo o restante dos batalhões de todos os outros estados do Brasil, né? Então é realmente um momento de um conflito armado muito grande no país. Para você ter uma ideia, o número de motos da Revolução de 32 acaba sendo maior do que dos pracinhas que lutaram na Segunda Guerra. Então é um conflito de grandes proporções, pensando que a gente vive num país com poucas, né, com poucos momentos de guerra, né, de conflitos armados desse tipo. Os meninos do MMDC, na verdade, são estudantes, né? Saíram durante uma manifestação contra um político ligado ao governo provisório, né? Ou seja, a oposição, né? Que vem a São Paulo e, diante dessa vinda desse político mal desejado, estoura uma manifestação popular mesmo, principalmente pelas ruas da Sé, né? E toda essa manifestação popular, ela vai em direção ao Partido Popular Paulista, que é um partido ligado aos tenentes, ao Getúlio Vargas, né, apoiador do governo getulista, né, do governo provisório. E essa população enfurecida resolve empastelar, né, a sede desse partido. O empastelamento é o quê? É uma agressão ao prédio, né? É uma forma também de mostrar a força política e de mostrar a comoção social diante de um grupo político que não se apoia, né? Só que, né, durante esse confronto que acontece na República, a sede do Partido Popular de São Paulo paulista ficava na República, né? Os correligionários do partido estavam dentro da sede e há um conflito armado, né? Durante esse conflito armado, infelizmente, esses jovens acabam sendo baleados e mortos. É daí, no dia 23 de maio, que nasce essa comoção social em prol desses mártires, né? E daí a história é isso, né? 23 de maio morrem os meninos, os jovens, e a chamada Revolução de 32 acontece no 9 de julho. Teve um que foi para o hospital, ele não morreu na hora, mas ele acaba não morrendo no dia. Há uma esperança muito grande dele voltar e ser o símbolo de todo o grupo, só que ele acaba entrando em óbito. Então, por mais que os outros 3 eles tivessem algum tipo de já confirmação dentro do movimento, o último ele se incorpora ao grupo e vira um símbolo pela juventude paulista mesmo, né? Pelos novos rumos do que São Paulo vai ser tomado a partir daquelas mortes. Alguma coisa tem que ser alterada constitucionalmente, politicamente, né? Que haja uma movimentação para o bem de todos e que esse papel seja formulado, que ele seja válido e não fique nas mãos de Vargas. Essa rendição aconteceu pela força pública mesmo, né? Vendo as impossibilidades logísticas e de batalha, né? O general Berthold Klinger, que é o general da força pública que é o chefe da revolução, né? Pelo menos nessa parte estratégica, ele acaba se rendendo, né? Até na memória social, mais uma vez, o general vai ser tido como um traidor, né? Obviamente que é basicamente uma leitura de uma condição de conflito armado que era impossível de se ganhar, né? Mas na memória paulista, a força pública fica como cravada, né? Como traidora da pátria, né? Da pátria não, da pátria paulista. A rendição, na verdade, foi algo mais sufocado, porque não tinha o que fazer mesmo. O outro grupo era muito mais... eram profissionais, né? Eram pessoas que tinham estratégia, tinham conhecimento de território, e os outros eram um bando de moleque de 17, 18 anos que entendia o ideal, mas eles queriam um confronto de alguma forma. Então, durou até o momento em que
eles fossem sufocados na rendição. Politicamente falando, o confronto nós perdemos mesmo. Mas a coisa engraçada dentro desse movimento é que todas as reivindicações feitas anteriormente, elas foram concluídas, né? Veio a Constituição, o voto feminino, veio a participação política de forma mais ampla. Tudo que eles queriam no começo foi atendido. Então, militarmente perdemos, ideologicamente ganhamos. Esse acordo, né, ele tem mais a ver com a forma como São Paulo, inclusive, vai sair desse conflito, né, e que depois vai se construir essa ideia de que São Paulo perdeu a batalha, né, perdeu a guerra, mas ganhou politicamente. Porque, querendo ou não, os paulistas, essa elite política paulista, apesar de ter perdido de uma forma assim monumental a guerra, né, eles acabam ganhando o capital político necessário para negociar com Getúlio Vargas. E, obviamente, por exemplo, a Constituinte, né, a chamada para a Assembleia Constituinte, de fato, ela é marcada para o ano que vem, em 1933, e em 1934 existe a Constituição, né, é formada a Constituição de 1934, uma Constituição, inclusive, que vai ter muita influência desses paulistas, né, e das pessoas, dessa elite paulista que organizou todo esse período da revolta de 32. Então, São Paulo, de alguma maneira, perde a batalha, mas ganha politicamente, né? E sempre vai ser um Estado que sempre vai continuar meio que sendo central para se pensar politicamente o Brasil, né? Para o bem ou para o mal, sabe? Mas, de alguma forma, a relevância política de São Paulo, ela realmente volta, né? Talvez não como os paulistas gostariam que fosse, mas consegue voltar. Os historiadores, eles divergem bastante sobre a questão do número de mortos, até porque não se sabe ainda exatamente, né? O que se fala de 2.000, 2.200 mortos, né? Mas acho que falta, de fato, uma pesquisa um pouco mais séria nesse sentido de conseguir cravar melhor, né, os mortos no conflito e os mortos mesmo da situação em torno da guerra, né? Então, acho que isso é uma questão que deveria ser explorada mais pela historiografia, assim como a morte dos batalhões de indígenas, de negros, né? São coisas que ainda deve se debruçar. Alguns historiadores afirmam entre 840 no máximo. Alguns falam que é a partir de, né? Mas são especulações, nada tão comprovado documentalmente. Para a gente pensar em Revolução de 32, talvez seja importante a gente pensar como a memória, né, ela faz parte da história, mas como às vezes a memória ela até entra em contradição com a história. Acho que 32 se tornou isso, né? Uma batalha estritamente com contornos políticos, se torna algo, se torna um ethos paulista, né? Então, uma relação com bandeirantismo, uma relação com uma ideia de bravura, né? Com o ser paulista, que acaba ganhando proporções que vão até o dia de hoje, né? Não é à toa que a gente está nesse mausoléu hoje. A movimentação que aconteceu em 32, ela foi simplesmente um ponto extremamente importante para a política, para a democracia, para a participação política de todos, para o acesso à educação, à saúde, ao voto, à participação, como não apenas ao voto, mas você ser um candidato. Ele mudou o cenário político do período. O descanso dos heróis que lutaram na Revolução de 32 é o que nós vamos ver no próximo bloco. O programa Revolução 1932 faz um rápido intervalo. Voltamos já.
O programa Revolução 1932 está de volta. Eu convido você agora a conhecer o Obelisco do Ibirapuera. Sem dúvida nenhuma, o mausoléu Obelisco do Ibirapuera, ele representa não só especificamente a Revolução de 32, mas todos os ideais que estavam por trás daquele movimento. E, dentre eles, o mais importante é o quê? A luta pela democracia, a luta pela reconstitucionalização do país. Então, esse símbolo hoje físico do mausoléu Obelisco do Ibirapuera, aqui nessa região privilegiada da cidade de São Paulo, com destaque através do obelisco, acaba para representar todos aqueles ideais, todo o sangue que foi derramado, todo o sacrifício daquela geração para que hoje pudéssemos viver uma democracia. Estamos em cima do mausoléu. Isso. Aqui no mausoléu nós temos 922 sarcófagos aqui embaixo. Ocupados temos 713 oficialmente, né? Não são só combatentes, mas são também voluntários ou pessoas que de alguma forma, com a documentação, comprovaram ter participado ativamente da Revolução. Aqui, a gente vai entrar agora nessa parte, a gente vai conseguir ter uma visão do herói jacente a parte de cima do mausoléu, né? Exatamente. Que aqui é quando eu falei da cápsula, né? É como se aqui fosse a espoleta, né? Ela está aqui em cima. Gabriel, quando a gente entra na cápsula, a gente já consegue observar o soldado jacente naquele simbolismo muito parecido com a questão de Napoleão Bonaparte, né? Da Isso. referência. Como se fosse uma referência. É inspirado, né? Como eu te falei, os olhos dele semicerrados, né? As feições dele é inspirado no pai do Galileu Emendabile, né? E a qualquer violação da Constituição, né, esse soldado levantaria e dispararia essa bala de canhão. Agora nós vamos entrar no obelisco e quem vai nos ajudar vai ser o Gabriel Abdala, que é neto de combatente, que inclusive as cinzas do seu avô estão aqui, né, Gabriel? Estão aqui, vamos lá mostrar. Vamos lá, ó. A gente já começa puxando essa porta pesada para poder ter acesso aqui ao obelisco. A gente convida vocês a entrarem conosco. Gabriel, quando a gente entra, já é perceptível que tudo é em mármore. O projetista, o escultor, como é que ele pensou isso? Quem que pensou? O projeto é do Galileu Emendabile e a execução é do Ulrich Endler, que fez toda essa concepção, né, com mármore travertino importado da Itália. E aí, quando a gente vai andando aqui, a gente já consegue ver bem esse mármore, né? Super bonito, super trabalhado, nos 3 arcos iniciais de entrada aqui do obelisco. Exato. Né? No total, são 33 arcos. Esses 33 arcos representam os 33 graus da maçonaria, né? Tem os 3 arcos da frente, que eles representam, tem uma representação mais religiosa da entrada, né? Como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os 33 graus que tem é referente à maçonaria. Na entrada nós temos 3 arcadas. 9 é múltiplo de 3. 3 vezes 3, 9. E 9 é um número perfeito, que relembra também as tradições cristãs da sociedade ocidental. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. E as arcadas por si só também relembram as arcadas da Faculdade de São Francisco, porque muitos dos estudantes, naquele período histórico, pegaram em armas para defender a democracia. Então também tem essa alusão. Passando esses 3 arcos, a gente consegue já perceber que, inclusive, a luz modifica. Modifica. Né? Aí o que acontece? Aí a gente já começa a encontrar os columbários. Aqui a grande parte deles são os militares, né? Nessa parte. Não todos, tem voluntários aqui também. Os militares. Então aqui, por exemplo, ó, você vê 3 personalidades. Aqui são, a maioria, todos eles são personalidades importantes. Então vamos pegar aqui. General Isidoro Dias Lopes, ele participou de todas essas revoluções, olha lá, ele era idoso já na Revolução de 32, olha lá, 1893, 1922, 1924, 1930 e 32. Né?
Aí depois vem o general Marcondes, que foi um outro comandante da Revolução. Infelizmente ele faleceu no teste de uma granada, né? Temos aqui o governador Pedro de Toledo, que era o governador da época. Ele foi interventor, tem um papel nomeado importante, isso, né? e depois passou a ser um dos líderes da Revolução, tá? Sim. Carlos de Souza Nazaré, importantíssimo. Ele era o presidente da Associação Comercial de São Paulo e um dos maiores apoiadores da Revolução. Essas são as que a gente encontra logo na entrada, né? Logo na entrada, são vários, né? Ó, o general Palimércio, ele era negro, ele era até o pessoal, né? Ele era um general negro importantíssimo, também foi um dos maiores líderes militares da Revolução. E conforme a gente vai entrando, seguindo mais para o meio, a gente consegue perceber mais arcos e logo que a gente passa já essa entrada inicial, a gente já percebe um poema e as frases de Guilherme de Almeida, Exatamente. Né? Guilherme de Almeida ele está em grande parte da simbologia, né, escrita do obelisco, né? E todos os poemas e as frases relacionadas contando um pouco da história, né, simbolizando um pouco dessa história. Exato. Aqui nessa placa, o que a gente encontra aqui, Gabriel? Essa aqui é uma carta, a carta né? do Santos Dumont, em 32. A carta, teoricamente, a carta pré-suicídio dele, né? Então, porque é a última carta que ele escreveu, por isso que ela está imortalizada e gravada na placa. E vamos seguir, ó, tem mais. Aí a gente encontra mais. Ó, aqui, por exemplo, a gente tem um nome bem conhecido, que é o do Coronel Romão Gomes, né? 1958, Exatamente. Aqui em cima. General Ataliba Leonel, que dá nome para... Que dá nome a uma rua importante lá da Zona Norte. Exatamente. Entre outros. Aqui nessa entrada, a gente também já consegue entender que o obelisco ele tem o formato de uma cruz, né? Formato de cruz, exatamente. Nessa primeira entrada. Agora a gente vai passar por mais 3 arcos. Isso. E conforme a gente vai entrando, a luz ela vai diminuindo mesmo, né? A gente aqui percebe. pro lado de cá, inclusive eu tenho aqui, essa parte que tem o Aldo Chiorato, que é o escoteiro que morreu em Campinas num bombardeio, né? Ele tem um destaque, né? Que era uma criança de 9 anos. Aqui o destaque do escoteiro Aldo Chiorato. Criança de 9 anos. É o único que tem um destaque maior justamente por ser uma criança. Ele era mensageiro na Revolução e num bombardeio ele faleceu em Campinas, nesse bombardeio. É que a gente vê inocência, coragem e civismo. E aqui a gente encontra o seu Alípio José. Quem é Alípio José, Alípio Gabriel? José é o meu avô materno. Foi combatente num pelotão de granadeiros. Ele fazia parte da Guarda Civil de São Paulo na época. E ele saiu traumatizado da Revolução. Tanto que ele abandonou a Guarda Civil depois da Revolução, poucos anos depois. Ele não conseguiu continuar. Ele teve amigos que faleceram na frente dele na Revolução. Aqui são pessoas mais comuns, mas todas envolvidas com a Revolução. Nenhum desses morreu na Revolução. Qual que é o seu sentimento como neto de combatente ao entrar aqui no obelisco? O fato de saber que o que acontece, o movimento de 32, ele foi um movimento único em termos, falando na história do mundo de uma maneira geral, porque foi a única vez que houve um engajamento civil numa guerra, né? Porque uma guerra normalmente é feita só por militares, então teve uma força muito grande de voluntariado, tipo mulheres fazendo farda, empresa de cerveja mandando cerveja e cigarro para os combatentes. Então, o empresariado paulista, né, é totalmente engajado em ajudar na Revolução. E aqui a gente já consegue observar o soldado jacente. O que representa, o que é o soldado jacente, Gabriel? O soldado jacente... Começa pela concepção. As feições dele são do pai do Galileu Emendabile, né? Então ele foi feito, se você observar, com os olhos semicerrados. E o que acontece? A qualquer violação, uma nova violação da Constituição, que foi o que aconteceu na época, Getúlio Vargas
rasgou a Constituição. Então, a Revolução ela foi constitucionalista brasileira, porque o voto feminino era uma das reivindicações do paulista, para você ter uma ideia. Voto dos negros, por exemplo, também. Então, essa parte de democracia, é uma palavra que se fala muito hoje em dia, isso aí foi uma reivindicação iniciada pelos paulistas, mas para o Brasil. Então, a qualquer violação da Constituição, esse soldado levanta e vai disparar essa bala de canhão, que é essa hoje, né, em formato de ogiva que a gente tem aqui em cima. O herói Jacente é um herói também de mármore gigantesco. No seu interior do herói Jacente estão ali, entre aspas, enterrados os 4 homens que no dia 23 de julho foram os primeiros a tombarem no movimento que acabou estourando em 9 de julho, que é justamente o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Dos acrônicos das iniciais dos nomes deles, surge MMDC. Então, os 4 estão eternizados aqui sob o herói Jacente, e bem como o herói de Cunha. Nós temos também um quinto elemento, uma quinta pessoa, o herói de Cunha, que também foi morto por tropas, fuzileiros navais na época, foi executado porque ele não quis dar a direção das tropas paulistas, e ele acabou também tendo a honra de ser eternizado sob o herói Jacente. A observação do herói Jacente ele também tem uma simbologia, porque ele está deitado, porém os olhos, se você observar, eles não estão fechados, eles estão ligeiramente abertos. Por quê? Existe uma simbologia que diz o seguinte: caso a Constituição venha a ser ultrajada, violada novamente, o que acontece? O herói Jacente é aquele herói que está apenas naquela fase entre o acordado e o dormindo, está, entre aspas, cochilando. Ele despertaria e ele acionaria todo o exército constitucionalista que está aqui nesse prédio sagrado, e a partir desse momento, caso a Constituição seja violada, esse exército se ergueria novamente para defender a Constituição brasileira. E a gente percebe que é o tamanho real, ele é reproduzido exatamente como seria um soldado, né? No caso, o projetista, o escultor que projetou em tamanho real, as feições do rosto, o corpo. Exato. E aqui são os 4 mártires da Revolução que estão aqui, né? Do Drauzio Marcondes de Souza, Antônio Américo de Camargo Andrade. A gente tem Paulo Virgílio, que falávamos agora há pouco. Que é o agricultor, né? Ele está em Cunha, existe uma homenagem para ele, e na cidade de Cunha ele fica tem um mausoléu, mas na realidade do lado tem onde ele foi sepultado. Mário Martins de Almeida e Euclides Bueno Miragaia. Isso, que compõe a sigla MMDC. Embaixo desse soldado Jacente tem uma bandeira paulista, oculta, né? Tem uma câmara secreta, escondida, né? E nessa câmara tem a bandeira de São Paulo feita em pedras coloridas, né? Formando a bandeira de São Paulo. Inclusive tem uma frase, pouca gente sabe o significado dessa frase. Está aqui, né? Está em latim. Tuam ingente genua flex. Então, que é assim, flexione os joelhos diante da nação. Outro detalhe que chama bastante atenção aqui dentro do obelisco são esses painéis, né? Os altares, né? Os altares, são são 3 altares. Isso. São 3 braços da cruz, vamos assim dizer. Uma faz a referência ao nascimento da cidade de São Paulo com o nascimento de Jesus Cristo. Então ele faz essa alusão. O segundo espaço, que é uma capela, na verdade esses 3 espaços são capelas, o segundo espaço mostra o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ou seja, a morte de Jesus Cristo na cruz, e mostra também o quê? O soldado indo para o campo de batalha e muitas vezes não retornando, ou seja, mostra o sacrifício do soldado constitucionalista. E a última etapa, a última capela, mostra justamente o quê? A ressurreição de Jesus Cristo,
e ele faz um comparativo com o quê? Com o ideal da Constituição de 1932, foi alcançado em 1934, quando foi promulgada a Constituição Federal de 1934. Então, a ressurreição de Cristo faz alusão ao nascimento, à promulgação da Constituição de 1934, pois, afinal de contas, muitos perderam a vida justamente para que esse ideal constitucionalista fosse feito. Todos eles idealizados e projetados pelo Galilei, né? Tudo com muito detalhe, a gente pode observar, né? É o padrão de mosaico romano, né? Você vê muito em Pompeia, né? Esse tipo de mosaico, né? Na realidade, o mausoléu é um cemitério. Aqui estão depositados os restos mortais dos soldados que morreram durante a Revolução de 32, ou mesmo aqueles que lutaram, sobreviveram, constituíram famílias, posteriormente morreram, e depois as cinzas, no dia 9 de julho, são trazidas aqui para o mausoléu. Então, essa luz indireta que nós temos aqui no interior do mausoléu representa o que? A sabedoria dos mortos. Então, tem toda quando você entra, você observa essa luz indireta, e essa luz indireta nos traz uma certa meditação e, em especial, ela faz referência a essa sabedoria que vem do solo, a sabedoria que vem dos mortos, para que os vivos possam sempre lembrar desse episódio histórico que marcou o Brasil, que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Agora a gente está passando aqui pelo altar principal de uma das capelas em direção à lápide de Guilherme de Almeida. Quem foi Guilherme de Almeida? Guilherme de Almeida é um poeta da Revolução. Vocês vão observar que tem algumas flores depositadas aqui. Quem depositou essas flores, a semana passada, teve o colar Guilherme de Almeida, que é uma condecoração da Câmara Municipal de São Paulo, provavelmente a maior condecoração que existe para a cultura. Então essas flores foram depositadas pelas pessoas que receberam esse importante colar, que é o Guilherme de Almeida. O Guilherme de Almeida ele é conhecido como o príncipe dos poetas. Tanto que o Guilherme de Almeida já era muito famoso em 1932 e ele se vestiu como soldado voluntário e lutou na área de Cunha, né? E com esses ideais aprendidos na trincheira, então ele lutou ao lado de soldados da Força Pública, que é a atual Polícia Militar do Estado de São Paulo, lutou também ao lado dos soldados do Exército Brasileiro e lutou também ao lado de outros voluntários como ele, civis, que pegaram em armas para a defesa do ideal. Então, todos eles irmanados, e ele, com certeza, naquele período histórico, ele lutou em trincheiras na região de Cunha, todos esses ideais que ele acabou absorvendo, ele acabou colocando no papel esses ideais. Não é à toa que nós temos, logo quando a gente adentra aqui ao monumento, ao mausoléu, nós temos o Ante a Última Trincheira, que fala do sacrifício do soldado por um ideal, né? Mesmo sabendo das dificuldades, das limitações, mas mesmo assim, das poucas probabilidades de vitórias, mas mesmo assim a honra de poder participar e lutar por um ideal tão nobre. Mausoléu, o obelisco de Ibirapuera, lembrando que a parte de baixo é um cemitério, que é o mausoléu, ele é destinado aos soldados que tombaram, soldados constitucionalistas que tombaram em 1932, e bem como aqueles que tiveram participação em 32, sobreviveram às batalhas, tiveram uma vida normal, constituíram família, faleceram. Então, esses soldados que lutaram em 32 também têm direito a serem eternizados aqui nesse solo sagrado. Inclusive as mulheres. Nós temos mulheres aqui que também estão eternizadas, porque as mulheres tiveram um papel de destaque como na linha de frente, como enfermeiras, na retaguarda, na confecção de fardamentos, armamentos, alimentos, ou seja, a parte de logísticas, e nós tivemos em torno de 8 mulheres que inclusive pegaram em armas e lutaram nas trincheiras juntos com os homens,
irmanados pelo mesmo ideal de democracia. Uma simbologia referente ao número 9, ao número 32, queria que você explicasse para a gente. Por exemplo, a altura do obelisco é 72 metros, então 7 mais 2, 9, é um exemplo. São 81 metros de construção, né? Só o obelisco são 72, aquela parte superior. E todos esses números, se você somá-los, nós teremos o número 9 em referência a 9 de julho. 8 mais 1, altura do mausoléu obelisco, 8 mais 1, 9, 9 de julho. Só o obelisco propriamente dito, 72 metros, 7 mais 2, 9, 9 de julho. São 1932 metros de construção, ano da Revolução de 1932. Então, o autor dessa obra, Galileo Emendabile, é um italiano que veio fugido do regime fascista da Itália e acabou transformando-se em brasileiro, vamos assim dizer. Essa obra toda que ele acabou por elaborar sempre envolve o 9 ou 1932, em referência ao 9 de julho. A gente está em frente ao Parque do Ibirapuera, no entanto. Exato. Que o obelisco até ficou conhecido como o Obelisco de São Paulo, o Obelisco do Ibirapuera. Ele é mais conhecido assim. E se você atravessar o parque, quando você sai, tem uma estátua de Ibrahim Nobre. Então, assim, aí como se ele estivesse recepcionando do outro lado. Tem a estátua bem na frente, assim, do Ibrahim Nobre, né? Que está sepultado aqui, né? Que é o tribuno da Revolução. Todas as pessoas que visitam São Paulo acabam passando aqui pelo Ibirapuera e conhecendo o Parque do Ibirapuera. Então, o que aconteceu? Só que na década de 50, quando foi erigido esse monumento, que era do lado do Parque do Ibirapuera, praticamente aqui não existia nada. Então, olha a visão de mundo, né? A visão de urbanidade, porque hoje essa região é hiper urbana, vamos assim dizer, né? Com todos esses edifícios que nós temos aqui, tanto casas, nós temos comércio muito forte nessa região, serviços muito fortes nessa região. Então, acabou se tornando um dos símbolos de São Paulo. Eu não tenho dúvida em dizer que se no Rio de Janeiro nós temos o Corcovado, que é um dos símbolos do Brasil, São Paulo tem o Obelisco do Ibirapuera, que não é só um símbolo de São Paulo, mas é um símbolo de brasilidade, né? É um símbolo de quem ama a democracia, de quem ama a Constituição e quem tem propósitos de melhoria da nossa população. Aqui é um símbolo encravado. E não é à toa que o obelisco ele simboliza uma espada que é cravada no solo de São Paulo, nesses 1932 metros, que tem o formato de coração. Então existe toda essa simbologia, e não é à toa que o mausoléu Obelisco do Ibirapuera é o grande símbolo do estado de São Paulo e, sem dúvida nenhuma, dos maiores do Brasil. O que o obelisco simboliza para os brasileiros? A gente sabe que é o maior monumento mundial de uma homenagem, né? Então, ele é um dos maiores monumentos militares do mundo, se eu não me engano, é o terceiro, né? Então, assim, só que é pouco conhecido, deveria ser, né, mais... Porque eu falei, a Revolução ela se iniciou em São Paulo, mas ela foi uma revolução pelo Brasil, né? Porque se fala muito em separatismo também, isso nunca houve. Existiam partidos que eram simpatizantes, como sempre vai ter em qualquer lugar do mundo essa questão separatista, mas não pelos líderes da Revolução. Em momento algum, São Paulo se coloca como em função separatista. Isso é uma maior lenda da Revolução, né? Nunca aconteceu isso. Então, houve sim um engajamento civil em torno da arbitrariedade de Getúlio Vargas. O significado da Revolução de 1932 é o espírito democrático do povo paulista em não se curvar a nada, em não aceitar imposições ditatoriais, que deixou um legado. A Revolução de 32, símbolo maior da democracia no país. O significado da Revolução de 32 foi o maior evento cívico-militar
da história do Brasil e provavelmente um dos maiores do mundo. Então representa o quê? A vontade e a força de um povo em busca do objetivo de liberdade e respeito à Constituição. A Revolução Constitucionalista de 1932, como já vem carregado no seu nome, ela simplesmente detalha, ela destaca aquilo que o Brasil precisa ser, um país constitucional, um país democrático que está regido, ligado sempre às leis para que as pessoas possam viver em harmonia indistintamente. A Revolução tem esse ideal porque em 32, nas trincheiras, indistintamente brancos, negros, indígenas, amarelos, sírios, libaneses, ingleses, poloneses, russos, brasileiros, nordestinos, sulinos, mineiros, enfim, toda uma gama de pessoas que formam o estado de São Paulo e que é um reflexo do Brasil, lutaram por um único ideal, qual seja a redemocratização do país. Então, a Revolução de 32, desses homens e mulheres que lutaram por esse ideal, representam a irmandade e o objetivo maior como nação, que é, de fato, a Constituição brasileira. A Revolução de 32 tem um significado contraditório, porque ao mesmo tempo existe uma narrativa de heroísmo que muitas vezes é contraditória com os fatos históricos, né? Acho que a questão da Constituição, os próprios ideais dessa elite política paulista que se diz democrática, é uma contrariedade que a gente, como historiador, às vezes tem que se debruçar. A memória nem sempre é a história. O significado mais direto seria a ideia de renovação, alteração, participação da sociedade na política brasileira como um todo. Há um reflexo muito grande hoje de tudo aquilo que foi feito no passado. E certeza que esse momento ali não deve ser esquecido de forma alguma, porque houve um movimento muito grande para que se alterasse, para que as outras gerações tivessem a oportunidade de participação, e isso deve ser levado daqui em diante. O programa especial sobre a Revolução de 1932 chega ao fim.